manhã eu queria convidar ele para falar ao nosso coração e que você tivesse a oportunidade de corresponder a ele como ele faz com você. A palavra de Deus diz que ele nunca te deixa, que ele jamais te abandonaria. Sabia que a audiência de Deus é você? Então que tal você nessa manhã dizer assim: Deus Pai, repete comigo, Deus Pai, nessa manhã eu quero te entregar toda a minha atenção, toda a minha admiração, e eu me comprometo, Pai, a me submeter ao seu Espírito Santo, para Ele sondar a minha vida e verificar o quanto eu preciso acreditar, crer nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que nessa manhã aqui precisa ser encorajado? Levanta a mão. Se tem alguém que precisa ser encorajado nessa manhã, eu queria convidar você a ficar de pé. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos fazer um exercício aqui, ó. Olha só. O Deus do encorajamento está aqui nessa manhã. E eu queria que uma pessoa se aproximasse de você, que está ao seu lado. E eu queria que você ousasse a dizer uma boa palavra para ela. Queria que você fizesse esse exercício. Que você dissesse, feche os seus olhos antes de dizer, diga assim, você que vai dar essa palavra: Senhor Jesus, você é o consolador, você é o encorajador, e você habita em mim. Me mostra uma palavra, me fale uma palavra, para que eu possa dizer para esta pessoa nesta manhã. Escuta ele agora falando com você. Essa pessoa aí, ela é tão amada, tão preciosa, e essa manhã ela vai sair mais encorajada deste lugar, por causa do Espírito Santo que vive em você. Diga essa palavra para ela agora. Vou dar 1 minuto para você fazer isso. Ministra na vida dela. Tem alguém ali em pé, sozinho, por favor. Encoraje ela agora. Encorajar é revelar a ela os pensamentos do Pai. Encorajar a ela é ver da forma como ela vê. Tem um cântico que diz: Senhor, quando eu olho para Ti, eu não fico mais pesado. Senhor, quando eu olho para Ti, me faz eu ver, me dê a visão de como Tu vê. Senhor, agora eu quero ver essa pessoa como Tu vê. Me dá as palavras, me dá o seu coração, me dá as suas palavras. As suas palavras levantam, as suas palavras reanimam, as suas palavras transformam. Oh, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão se sentindo mais encorajados nesta manhã? Você se sentiu mais encorajado? Você que recebeu essa palavra, você se sentiu mais encorajado? Amém? Muito bem. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Ele é tão bom. Diga, meu Deus é tão bom. Meu Deus é tão bom. Eu queria que você projetasse aqui, Gessé, para mim, aquele versículo de Isaías 43, 18 e 19. E eu creio, irmãos, que esta palavra que Deus tem para o nosso coração nessa manhã, ela vai realinhar a gente com o propósito que Ele tem para a vida desta igreja, desta comunidade. Porque esta palavra é uma palavra que fala do amor de Deus sobre nós. Essa palavra diz assim: esqueçam o que se foi e não vivam. Vamos repetir? Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Próximo versículo. Vejam, eu estou fazendo uma
Repita forte: eu estou fazendo uma coisa nova. E já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e colocarei riachos no ermo. Diga assim: eu recebo, Jesus, essa coisa nova que o Senhor está fazendo. Eu preciso dessa coisa nova. Eu preciso dessa coisa nova. Eu queria falar com você um pouco sobre a criatividade dos céus. E certamente, quando você descobrir sobre a criatividade dos céus, você vai entender que isso tudo se atua pelo amor. E criatividade é a atividade de criar, é a qualidade de quem é criativo. E essas ações de criatividade envolvem inventividade, inteligência, talento, invenção e inovação. Se existe, irmãos, se existe uma característica no reino de Deus poderosa, é trazer para cada circunstância que nós nos encontramos, em cada desafio, em cada problema, sobre cada pessoa, uma inteligência específica do coração do Pai para inovar, para transformar, para deixar muito melhor e mais novo. Porque Ele diz: eu vou fazer uma coisa nova. E se tem uma coisa que Deus deseja que nós captemos no seu reino, e nós precisamos entender que o reino de Deus, Ele quer interferir em todas as áreas da nossa vida, com os recursos que já foram disponibilizados. Existem recursos disponibilizados, e você pode ver isso em Jesus. Cada momento que Jesus vivia, Ele provia uma medida de inventividade, de criatividade, para cada situação. Não importava o que Ele via, o que Ele encontrava pela frente. O que Jesus encontrava pela frente, o que não estava bom, o que estava negativo, o que estava em defasagem, Ele pegava e mudava aquela circunstância. E nesse minuto, eu queria que você fizesse um exercício. Eu queria te dar alguns segundos para que você olhasse para o lugar mais desafiador da sua vida. Talvez por um lugar que você entenda que está um caos. Queria que você olhasse para essa área e você pudesse ousar em esperança, acreditar que não falta recursos de criatividade nos céus para implementar uma coisa nova bem aí. Amém? Não existe falta de provisão nos céus. Não existe. Eu quero te contar uma coisa. Eu tenho um gosto, eu vou compartilhar com você, que eu gosto de fazer. Lá para o mês de outubro, setembro, a Apple, ela lança uma reunião onde ela vai lançar os seus novos produtos para aquele ano. E a Apple, então, ela faz lá num lugar, lá na Califórnia, ela pega e ela vai apresentar, por exemplo, as inovações do novo iPhone. E ali o Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele passa a apresentar todas as novas funcionalidades do novo iPhone. Então ele apresenta, ele agora começa a mostrar o que ele faz, como é que ele vai dizer, e todos os dispositivos da Apple, ele apresenta um por um, dizendo o que vem de novo, o que vem de melhor. Agora tem uma coisa curiosa, Patrícia, que ele não faz. O Tim Cook, ele não apresenta, ele não fala do que o iPhone não faz. Ele só fala, ele só anuncia o que aquele novo aparelho vai ser capaz de fazer. Ele não fala nada, em circunstância nenhuma, nenhum aspecto negativo daquele novo aparelho celular. E ele começa a demonstrar como seria importante se você adquirisse aquele aparelho por causa das novas funcionalidades, dos novos recursos. De forma que, a exemplo do que o pastor César acabou de falar aqui, a velha versão, ela não serve mais. Só
a velha versão, ela foi substituída. Ele não valoriza o que ainda não está disponível, ele enaltece as qualidades daquele novo aparelho. E o olhar das pessoas é captado, a atenção das pessoas, a vontade de adquirir aquele novo aparelho é porque ele tem um botão novo, é porque ele faz uma coisa nova, é porque agora ele pode isso, ele pode aquilo, e as pessoas vão lá e elas se interessam. Há uma atração pelo novo. Quantos aqui gostam de coisa nova? Ah, é bom, não é? Coisa nova é muito bom. Muitas vezes, quando eu olho para esta igreja, e em particular quando eu estou orando pela comunidade da graça, atrelado a tudo que eu tenho oportunidade de conhecer, ler, interagir, descobrir, eu começo a olhar para esta igreja, e eu vejo que Deus já tem nos levado, e Ele está no limiar de gerar um grande romper na vida desta igreja. Um grande romper. Nós estamos para viver uma das fases mais incríveis da nossa igreja aqui em Atibaia. Mas para isso, é necessário que algo aconteça. Nós precisamos lançar fora tudo o que é velho. Tudo o que é velho. Você precisa ajudar os pastores, os líderes desta igreja. Você precisa se comprometer para ser um fiscal do novo. Isso é novo. Isso é novo. E eu vou celebrar o novo. O velho não serve mais para onde Deus quer nos levar. Eu queria abrir com você em 1 Coríntios 5:7. O apóstolo Paulo, falando ali, a igreja de Corinto, resolvendo os problemas dos pecados. Aliás, o negócio da religião é os pecados. A religião precisa do pecado para ter seu ibope. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que Jesus, que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo já resolveu o problema do pecado lá na cruz. Agora eu sou um santo. Agora eu posso me apresentar como um santo. Como um santo. Eu não preciso mais me apresentar como um pecador miserável. Isso não imprime esperança. Eu posso me apresentar como um filho amado, como alguém que recebeu a graça de Deus, que é verdade, não merecia, que era pecador realmente, mas agora, algo aconteceu. A nova aliança, ela me transportou para o reino do Filho do seu amor. E ela me convida agora a livrar-me do fermento velho. Diga, livrar-me do fermento velho. Na outra versão diz, lance fora o fermento velho, para que sejam uma massa nova. Diga, massa nova. E sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Próximo versículo. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, e nem da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e os pães da verdade. Ele me convida a lançar fora o velho, E o que é o velho? O velho é tudo aquilo que não precisa mais, que não vigora mais, que não está mais disponível. E interessante que a única coisa que nos impede de receber o que Ele tem para nós, é se nós insistirmos em misturar um pouco de velho e um pouco de novo. Isso não funciona, diga, isso não funciona. Deus deseja usar a sua criatividade, a criatividade dos céus, para chamar os recursos do céu sobre todas as circunstâncias, mas não é compatível com os recursos dos céus as coisas velhas. Não é. Abra em Mateus 9, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17 diz algo bombástico. Diz assim: ninguém, diga ninguém. Se é ninguém, então eu também não posso fazer isso, certo? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ninguém
pega um vestido de noiva e remenda ele com um pano velho de prato. Ninguém faz isso. Porque o remendo tira a parte da veste. Desculpa. Ninguém põe o remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-se pior o rasgo. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Que quando a gente estiver tentando misturar uma coisa nova com uma coisa velha, aquela coisa nova que era tão boa, vai ficar pior do que já estava. E aí ele diz no verso seguinte o seguinte: ninguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. Por que muitas pessoas hoje, elas estão vivendo um dilema? Elas vêm para a igreja, elas creem em Deus, elas buscam o Senhor, mas elas não têm tanta eficiência na sua vida cristã como elas gostariam. Porque muitos de nós, eu lembro no início desse ano, quando eu estava misturando coisas velhas com coisas novas, e foi tão difícil para minha casa, para minha família, para os meus filhos. E eu tive amigos como o pastor César, a Patrícia, o Mauro, que chegaram para mim e falaram assim: isso é velho, isso não serve mais para você. E eu falei assim: puxa, foi difícil para mim entender no início, porque a gente às vezes acredita nas coisas velhas. A gente acredita nas coisas velhas. Toda mudança para o novo, ela é desafiadora. É um passo diferente, é um passo de fé. Você precisa se lançar a acreditar. Mas, quando a gente ousa a lançar fora o velho, Deus pode estabelecer algo novo. E quando você começa a perceber que o velho não faz parte mais da sua nova vida, você começa a ver eficiência na sua vida cristã. E Deus está convidando você para entrar num lugar novo. E o que requer para isso é a consciência de que mais nada velho vai funcionar ali. Nada mais velho vai funcionar ali. Ele deseja que você rompa com aquela concentração, com aquela acumulação de coisas que não funcionam no seu reino. E nós vamos ver uma aqui hoje. Eu só vou especificar uma. O que tem na sua velha vida? Desculpa, o que tem de velho na sua nova vida que você precisa pedir ao Espírito Santo nessa manhã para Ele remover? Mas aí é uma pergunta estranha, porque não é o Espírito Santo que vai remover as coisas velhas. A gente às vezes faz esse tipo de oração. Espírito Santo remove as coisas velhas da minha vida. A Bíblia diz através de Jesus que o reino de Deus é como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então não é função do Espírito Santo é tirar coisas velhas. Isso é comigo, isso é uma decisão minha, é um passo meu. Eu tenho que lidar com o velho para mim ir para o novo. Então, eu quero agradecer a Jesus, porque Ele vai nos ajudar a jogar um monte de coisa velha fora nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Eu também creio. Ô Jesus, tem algum fermento velho que eu preciso jogar fora? E Ele vem para você nessa manhã e fala: sabe, filho, o fermento, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. É muito legal quando você aprende a cozinhar e você vai lidar com o fermento. O fermento é um negócio perigoso, porque ele muda a estrutura daquele negócio. E às vezes, o fermento que nós estamos usando das coisas velhas, pode estar atingindo a nossa vida conjugal, pode estar atingindo as nossas vidas com os nossos filhos, a nossa vida financeira. E pasme você, o fermento é só um pouquinho. Pode ser que tenha só um pouquinho de coisa, que é tão fácil resolver, mas ela é tão importante, que você precisa lidar com ela cara a cara.
o fermento velho, ele pode estar levedando toda a massa da minha e da sua vida. E o Espírito Santo nessa manhã te pergunta, é uma manhã de análise. Ah, mas é só um pouquinho de coisa velha. Mas é um fermento velho. E ele pede para nós prestarmos atenção. Quando Jesus ele começou o seu ministério aqui na terra, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte. Ele falou assim: eis que vos trago novas de grande alegria. Ele passou a anunciar um novo reino, uma nova vida, uma nova palavra. E ele está anunciando nada mais, nada menos, do que o velho não ia servir a partir de então. Seu reino seria a manifestação miraculosa, poderosa, do reino de Deus, invadindo o velho e transformando ele em novo. E quando eu olho para isso, eu olho e eu comecei rapidamente a passar por uma viagem na minha mente, e eu comecei a entender e ver que as boas novas do reino quer atingir tudo, ela quer criar uma explosão do novo na nossa vida. E na Bíblia eu encontrei o novo homem, eu encontrei a nova criatura, a nova aliança, o novo nascimento, as novas vestes, o novo mandamento, o novo coração, a nova vida, a nova terra, a nova massa, a nova natureza, o novo espírito, a nova mentalidade. Tudo isso está disponível para mim e para você. E eu queria dizer e reforçar de novo, quando eu olho para essa igreja, eu vejo Deus colocando ela no novo. Eu vejo você prestando atenção a partir de agora. Eu vejo você falando assim: opa, isso aqui é velho. Opa, isso aqui não é mais o que eu desejo usar a partir de agora. Abra em Hebreus 8:13. Hebreus 8:13 diz uma verdade acerca das coisas velhas. Hebreus 8:13 fala que agora, quando a palavra de Deus diz novo, sabe quando a palavra de Deus diz novo? Sabe o que ela está querendo dizer? Quando ela chama novo, essa aliança torna antiquado a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está perto de desaparecer. As coisas velhas estão perto de desaparecer. Diga aí, as coisas velhas estão perto de desaparecer. Por que ele está dizendo isso? Por causa do que o velho vai desaparecer. O velho precisa desaparecer. Abre em Romanos 6:4. Romanos 6:4. O velho está desaparecendo. Quando ele diz uma coisa nova, ele está dizendo: o velho vai sumir, o velho vai desaparecer. E ele diz o seguinte, Romanos 6:4: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também a vivemos nós agora, a partir de agora, o quê? Uma vida nova. Na outra versão diz uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Por conta de que eu me decidi a romper com o velho, agora está disponível para mim uma novidade de vida. Quantos são os cristãos que não pode dizer que vivem em novidade de vida? E isso parece uma contradição de termos. Mas não é só uma novidade de vida que ele tem para mim. Romanos 7:6. Dá uma olhada no que está escrito em Romanos 7:6. Romanos 7:6 ainda é mais, porque não tem só uma novidade de vida. Tem o quê? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. Preciso que você pense sobre isso. Vamos lá. Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que servamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Aqui diz assim, na versão antiga: agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos não só mais em novidade de vida, mas em novidade do Espírito. E não, ele usa até uma palavra difícil aqui, não na caducidade da letra. E nós não somos mais caducos para ficar lá no velho. Então ele não só tem uma novidade de vida, mas ele tem uma novidade de espírito. Ou seja, é a sua versão
2.0, a sua versão 3.0, a sua versão final, a melhor que tem. Agora, por que tudo isso acontece? Por causa de 2 Coríntios 5,17. O que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Esses textos, eles são a base da nossa nova vida. Da nossa nova vida. Olha o que está em 2 Coríntios. Por que nós vivemos agora em novidade de espírito e em novidade de vida? Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu posso saudar o novo, eu posso dizer obrigado, o novo já está disponível, Pai. O novo já está presente. Eu posso viver o novo a cada dia. O novo está disponível para mim. Ou se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E essa palavra nova criatura, eu aprendi ela esses dias com o Chris Vallotton. Ele diz o seguinte, que nova criatura significa prototipo. É uma palavra que diz assim, nunca feita antes. Você é uma coisa que nunca foi feita antes. É uma coisa nova, a nova criatura. Agora, nós somos convidados, de posse desse entendimento, a fazer o que o Tim Cook faz lá da Apple. Agora, apresentarmos uns aos outros e vivermos na nossa melhor versão disponível que o céu tem para nós. Você olha para o leite assim e fala assim, olha lá o leite, homem bom e fiel, cheio do Espírito Santo. Essa é a nova versão dos céus para nós. Nós não vamos mais voltar à versão anterior em Cristo Jesus, nós somos atualizados para a nova versão. E você já está na nova versão em Cristo Jesus? Você está na nova versão? Ah, irmãos, essa nova versão, ela é incrível. A Bíblia diz que se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Ele nos chamou, irmãos, presta atenção agora que a mensagem está começando, e já ela vai terminar. É agora. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Nós agora, de posse desta vida nova, nós somos convidados a olhar ao nosso redor e nos tornarmos anunciadores de coisas novas, de boas novas. Nós somos alguém parecido com Jesus. E nós não podemos ser mais impedidos por nenhuma velha versão mais. Uma das coisas que impede a nova versão de ser baixada, sabe o que é? Os pensamentos negativos. A maneira de ficar enfatizando e olhando para o negativo. Eu queria que, não importa o quanto Deus queira derramar na minha vida, importa que a minha parceria com o negativo, ela não vai permitir que Deus instale a versão do novo em mim. Porque a palavra de Deus diz que coisas novas não se misturam com coisas velhas. E uma das coisas mais incríveis nesses dias, é que Deus quer mostrar para nós, nesta igreja, é que, quando Jesus encontrava-se diante de uma situação negativa, ele apresentava a cultura dos céus e mostrava qual era a resposta dos céus para aquela circunstância. Certa vez ele encontrou-se com uma mulher que estava para ser apedrejada. Certa vez ele se encontrou com um homem paralítico. Certa vez ele se encontrou com um surdo. Certa vez ele se encontrou com o luto. Certa vez ele se encontrou com a falta de recursos. Não tinha alimento. O que ele fez? Ele falou assim, isso aqui, eu vou chamar o reino de Deus para atuar aqui agora. Eu vou chamar o reino de Deus para mudar essa situação. Ele trazia os pensamentos do Pai, declarava as palavras do Pai. E então, a partir daquele instante, algo sobrenatural acontecia. Começava a vigorar uma nova realidade a partir de então. Eu não sei se você já observou, mas nesses dias, o Espírito Santo pediu para mim observar. Eu não quero fazer mais parte de conversa nenhuma com quem quer que seja. Se tiver coisa negativa na mesma hora, eu vou parar e vou falar assim, então vamos agora renomear isso. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para fazer o que ele faz.
Tem conversa de cristãos que é muito, muito desafiador, irmãos. Só conversam do que não está acontecendo, do que está faltando, do que está ruim. Você viu o Brasil como é que está? Irmãos, eu posso não concordar com muitas coisas que acontecem no mundo, na política, aqui e ali, mas eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamar para abençoar os deputados, o presidente. Eu fui chamado para abençoar. A minha boca traz a cultura do céu para a terra. Eu não sei como ele vai fazer isso. Eu só vou me colocar na minha posição, ele vai se colocar na dele. Não importa mais. Eu não vou fazer parceria mais com o velho. Ele está convidando você para fazer isso. Jesus não discutia o negativo. Quando ele encontrava o negativo, sabe o que ele fazia? Ele fazia um risco no negativo e aquilo virava positivo. O menos virava mais. É assim que ele faz. Todo o negativo que ele encontrava, ele fazia um risco no meio. E aí ficava positivo. Provérbios 16, 24, não precisa abrir, diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Ou como é importante para alguém ouvir algo esperançoso. Essas pessoas que levantavam a mão, que precisavam de encorajamento, não dá para encorajar alguém com a palavra negativa. Então pense na natureza do Espírito Santo, se ele é um encorajador. Ele não tem nenhuma palavra negativa. Sabia que uma das funções dele é convencer a gente do nosso pecado. Mas eu queria dizer que dá mais trabalho para ele convencer de que você é um santo, de que você é o novo homem, de que você não precisa mais de nada velho. Dá muito trabalho para o Espírito Santo, porque ele precisa lidar com a sua mente, com a minha mente. Então, quando ele nos convence, ele me convence de que eu sou uma nova criatura, algo novo pode se estabelecer na minha vida e na vida das pessoas ao redor de mim. Eu queria convidar você para você ver o poder disso, abrindo em Jó capítulo 22, 29. Olha o que diz. Talvez Deus esteja cutucando no seu coração nessa manhã e dizendo para você: filho, eu estou te entregando a chave hoje. A chave. É muito legal se encontrar com pessoas que vivem esta realidade. Você não consegue se encaixar o negativo perto delas. Você não consegue. Aonde você chega com vamos orar agora sobre isto, e o assunto acaba, muda. Olha o que diz Jó 22, 29. Jó 22, 29 fala de algo que está disponível para mim e para você, por causa de nós pensarmos como Jesus pensa. Lá na velha aliança, havia homens que já tinham vislumbre do que iria acontecer depois daquela cruz. Eu vou ler aqui, enquanto chega o texto. Jó 22, 29, seria um bom texto para você anotar. Diz assim: quando os homens forem humilhados, e você, diga eu, e quando você disser, levanta-se, ele salvará o abatido, e livrará até o que não é inocente, será libertado, graças à pureza das suas mãos, graças à parceria que você tem com o novo, graças à parceria que você fez com o Espírito Santo, de lançar o velho fora. Irmãos, é muito sério. O espírito negativo, ele é igual a mau hálito, você não percebe. Você precisa de alguém que te fale. Irmão, meu irmão, você já está no novo. Você precisa de alguém que te dê uma balinha. Quando você chegar perto de alguém que esteja muito negativo, fala assim: ei, você quer uma balinha? Porque você não é assessor do departamento de marketing do inferno. Você é embaixador do reino de Deus. Aleluia! Ei!
Ou você pode falar, o irmão vem falando para você, sabe? Fui pagar um imposto miserável, não sei. Para. Senhor, nós te damos graça, porque eu paguei o imposto. Sabe o que é isso aqui, ó? Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um contador, né? A igreja tem um desse aqui, para saber quantas pessoas vieram no culto. Eu estava lá na Califórnia, um amigo meu me deu de presente isso. Ele fala assim, eu quero te entregar este presente. Eu olhei assim, para que isso, Romário? Aí o Romário falou assim, sabe, eu deixo isso aqui no meu carro, quando eu saio, todos os dias eu falo assim, Jesus, obrigado, porque hoje eu tenho dinheiro para colocar gasolina. Cleque. Jesus, obrigado, porque hoje eu acordei. Jesus, obrigado, porque eu tenho uma família. E sabe o que acontece quando você é grato? A gratidão destrava a multiplicação. A gratidão destrava a multiplicação. Mas isso aqui serve para outra coisa também. Serve para profetizar. Jesus, eu profetizo sobre a minha casa a tua bondade. Eu profetizo, Pai, eu declaro que esse mês será um dos meses mais incríveis na minha vida financeira. Senhor, eu declaro. E a partir disso que o Romário me deu, isso todo mundo lá na Bethel faz, tem um desse. É um pastor chamado Steve Backlund, ele é encorajador, e ele deu isso aqui para o pessoal lá, o time dele, sei lá. E esse cara pegou e me deu. Ele falou assim, faça isso, mano. Porque quanto mais coisa você for grato, mais gratidão, mais coisas você terá para agradecer. E eu falei, Romário, obrigado. Eu vou praticar isso. Eu vou praticar isso. Quando você vê, irmãos, nós já estamos caminhando para o final. Muitos falam assim, mas eu quero ser realístico. Eu vou falar a realidade. Irmãos, é um direito seu falar a realidade. Mas eu fui chamado, e você também. Você pode ficar com a realidade, mas não se esqueça. Ele te chamou para ligar coisas na terra, desligar coisas na terra e desligar no céu. Ligar coisas no céu e desligar aqui na terra. O maior perigo que uma pessoa pode fazer nesses dias é se tornar um anunciador das ruins velhas. Tem as boas novas, então tem as velhas ruins. Entendeu? E posso te falar uma coisa? Agora você vai ficar assustado. Eu vou tentar assustar você. Quando você dá ênfase no negativo, você está jogando contra o time da Trindade. Imagine a Trindade jogando bola, e o gol está lá. E Jesus passa a bola para o Espírito Santo, e passa a bola para o Pai, e o Pai passa a bola para você, e você vem com o negativo, você chuta a bola, você faz gol contra. Está na Bíblia. Sabia? Vou mostrar para você. Jesus coloca a bola no seu pé e você não chuta para o gol, você dá a bola para o adversário. Quem que é o adversário? Você chuta a bola para o adversário. Onde está escrito isso na Bíblia? Abra em Isaías comigo 61, capítulo 1. Está aqui, está escrito aqui. Se alguém pudesse pegar uma água para mim, está aqui, né? Agora mudou, eu vi que tem um púlpito novo aqui, não tinha nem notado. Vocês viram que tem um púlpito novo aqui na igreja? Essa igreja atualiza rápido demais as coisas, meu. Tudo novo. E vai ficar melhor ainda, sabia? Vai ficar melhor ainda. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma alusão a Jesus. Não só a Jesus, é sobre nós. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Precisa ser ungido para isso. Para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas. Quando você se encontrar com uma coroa e você não quiser passar a bola para o adversário, quando você encontrar cinzas e você não quiser passar a bola para o adversário, ofereça uma coroa. Quando você encontrar pranto, passe a bola para o pai.
e o Pai vai ter óleo de alegria. E em vez de espírito angustiado, Ele vai te dar vestes de louvor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós, eu deveria estar lendo lá, mas eu agora continuei aqui, então, vamos lá. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Parece que não é com vocês que eu estou falando isso, né? Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e o que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. E ele diz aqui: em lugar da vossa vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla na sua terra, e tereis perpétua alegria. Deus quer levantar nesta comunidade um espírito de alegria. Você precisa vibrar com as verdades espirituais. Não é para deixar o pregador aqui contente, não. Isso precisa entrar dentro de nós. Eu quero fazer a dança da galinha sem cabeça quando eu ver o menor milagre aqui nessa comunidade acontecer. Sabe por quê? Porque a gratidão, a festa, a celebração, ela destrava a multiplicação, e o Espírito Santo convida você para isso. Mas para isso você precisa jogar o velho fora. Você precisa dizer: eu tenho a alegria do Senhor, a alegria do Senhor mora em mim. Você precisa confessar. Se você não confessar uma coisa nova, você vai confessar uma coisa velha. Se o Espírito Santo está em nós, nós precisamos liberar o que Ele já liberou para nós. Este é o maior ponto de virada para o que Ele quer fazer nessa comunidade, na minha e na sua vida. Quando nós encontrarmos as pessoas, se você for na minha célula, se você for na minha igreja, se você andar comigo, algo novo vai acontecer na sua vida. É isso que destrava a multiplicação. Começa você acreditando que você tem coisas novas, e você precisa dar permissão para você acreditar que essas coisas novas já estão em você. Isaías 41:8. Eu quero ler mais um texto. 41:8. E aí eu vou terminar com o texto do amor daqui a pouco. 41:8 diz assim: olha qual é o nosso discurso. O nosso discurso é esse: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, e encorajem Jerusalém, e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, e pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor o dobro, por conta de todos os seus pecados. Pecado é a mentira que o diabo leva você a acreditar, que você torna-se dependente disso. Nós precisamos dizer: ei, isso aí já foi atualizado, há uma cruz, há uma ressurreição, há um novo Espírito vivendo em nós, porque agora nós podemos ter uma língua nova. Verso 9 diz assim: tu, ó Sião, pula para o verso 9, tu, ó Sião. Quem é Sião? Sou eu. Levanta sua mão. Eu sou Sião. Tu, ó Sião, que anuncia, que traz as boas novas. Suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, e erga, não tenha medo de profetizar, meu irmão, não tenha medo de renomear as pessoas, não tenha medo de dizer: olha, isso daqui é uma mentira, mas aí onde está escrito mentira, eu escrevo verdade. Se tem alguém humilhado, eu vou dizer exaltação, porque Deus salvará. Deus está disponível, Deus está esperando uma palavra da minha boca, Deus está esperando um comando de alguém que crê, para Ele anular o velho e estabelecer o novo. Esse é o convite que Ele faz para mim e para você. Oh, meu irmão, Isaías 58 diz assim:
Não é este o jejum que escolhi. Isaías 58, 6. Eu prometo que em 5 minutos eu estou acabando. Suporta só mais um pouquinho. Isaías 58, 6 diz assim: o jejum que eu desejo não é esse aí não. O jejum que eu conheço não é de você ficar sem comer. Você pode ficar sem comer. Se você fizer isso aqui, irmãos, está maravilhoso. O jejum que eu desejo não é este. É que solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Próximo versículo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo? A palavra de Deus está dizendo que quando você começa a renomear as circunstâncias, algo novo começa a acontecer na minha e na sua vida. Isaías só pôde viver todas essas realidades e contar isso para a gente, porque um dia ele viu o Senhor, ele encontrou o Senhor, e a Bíblia diz que quando ele encontrou o Senhor, a Bíblia diz que ele olhou para ele e viu coisas velhas, ele viu uma boca velha, a Bíblia diz assim: eis que eu sou um homem de impuros lábios. Deus lidou com o negativo, Deus lidou com o caos, e o anjo foi lá, e pegou uma tenaz, e tocou na boca de Isaías, e deu agora uma palavra para Isaías proclamar e profetizar, e anunciar, na cruz do Calvário, quando nós morremos, nós ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição, nós recebemos um novo Espírito, Ele nos dá uma língua nova, uma língua de fogo vem no dia do Pentecoste, e toca o nosso coração, e nós a partir de agora temos uma língua nova, e começamos a proclamar as grandezas do Senhor, aleluia. Esse é um novo tempo, meu irmão, esse é um novo tempo. O pastor César, no dia do meu aniversário, você lembra? Ele me deu uma palavra. Ele mandou um WhatsApp assim para mim, assim, ó, isso é pessoal, mas eu vou compartilhar com você. Parabéns pelo seu dia. Quando o Senhor pensou em como Ele poderia abençoar muitas pessoas, Ele pensou em criar você. Meu desejo é que neste ano você receba uma revelação ainda mais clara e profunda de Deus Pai, pois foi para isso que Jesus veio e orou, que se cumpra em sua vida. Aí Ele deixou um versículo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu queria terminar com Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 fala dos nomes de Deus. Como é que a gente pode ter uma língua nova? A gente precisa conhecer o Senhor pelo seu nome, porque Ele te conhece pelo seu nome. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga comigo, maravilhoso. Diga forte, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ninguém que tenha um nome desses pode pensar em alguma coisa negativa para você. Deus forte, Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro. Ninguém que tenha um nome desse vai respaldar a celebração do negativo nos nossos lábios. Queria convidar a banda para subir aqui. E eu queria, nessa manhã, que você tivesse a consciência que Deus está te chamando para algo novo. Como é que o amor que nós estamos pregando, que tudo sofre, tudo crê, o amor que não se ensoberbece, o amor que não suspeita mal, o amor que é paciente, como esse amor vai se manifestar na nossa vida, se nós ainda tivermos um pacto com as coisas velhas? Não vai ser possível. Mas hoje, nesta manhã, Ele está nos convidando para abrir os nossos olhos e para dizer assim: eu te dei um novo coração e um novo espírito. Eu te fiz uma nova criatura. Você é o meu filho. Você pode lançar o velho fora? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.
Você é um encorajador. A Bíblia diz que nós somos filhos do Espírito Santo. Nós somos filhos do Espírito Santo. Nós carregamos alguns presentes dele. E um dos presentes mais incríveis é ganhar o dom do encorajamento. Você foi alguém, você nasceu para ser um encorajador. Você recebe isso? Oh, Pai. Queria te convidar a cantar uma canção nessa manhã. E nesse momento, eu queria também convidar o Espírito Santo para falar ao seu coração qual é o velho que você vai entregar para ele hoje. A Bíblia diz, olha como Jesus faz: lançai sobre mim o teu jugo, me dá o seu jugo, o seu fardo, me dá o que está pesado, me dá o que está negativo, e eu vos darei o meu. Bill Johnson diz o seguinte, que quando nós entramos na presença de Deus, e nós não saímos lá diferentes, nós só reclamamos. Então nós precisamos sair com algo hoje aqui desse lugar. Mas a gente só pode sair com algo se a gente entregar alguma coisa para Deus. Se você tiver algum negativo para entregar para Ele, alguma percepção sua acerca da sua esposa, dos seus filhos, do Brasil, desta igreja, seja lá do que for, das pessoas, o Espírito Santo quer te entregar uma nova língua, um novo olhar. Ele quer te ensinar como Ele vê. Como Ele vê. E você só vai conseguir chamar à existência o que você vir nas pessoas. Quando eu estava preparando essa mensagem ontem, eu estava olhando nos olhos dele, e ele dizia para mim assim: filho, fale para eles que o velho, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém?